Estava bastante afiado, o mar na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus não fugiu. Estava disposto a... Meus irmãos, esse é o programa Jesus é a Solução. Ele é a solução para a tua vida, para o teu problema, e ele está aqui nessa tarde, tá bom? Tem chegado por aqui o nosso presbítero, irmão Gilson Tavares, que vai nos trazer uma palavra nessa tarde em nome de Jesus. E olha só, presbítero, está valendo também a participação aqui do pessoal através da Rede Mundial de Computadores, pelo Facebook. Você participa e interage conosco. Eu fiz uma pergunta aqui, presbítero, muito fácil. Eu quero saber quem foi o personagem bíblico que trocou a sua primogenitura pelo guisado das lentilhas. Muito fácil. Está lá em Gênesis, no capítulo 25. Você vai lendo o capítulo 25 que você vai chegar aí a resposta, amém? Então, o nosso presbítero Gilson nos traz uma palavra nessa tarde em nome de Jesus. Presbítero Gilson, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor, irmão Wellington, e a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e amigos que estão a nos ouvir pela frequência 104.9. A paz do Senhor também ao pastor da igreja, pastor Damião, a sua família, aos irmãos que nos acompanham aí nos sítios, na cidade, que estão sempre ligados nesse horário da tarde, o programa que vai das 3 às 5, das 15 às 17 horas. O programa Jesus é a Solução. Quero glorificar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, que sejam aqui da cidade ou dos sítios adjacentes, que estão a nos ouvir. Quero também louvar a Deus pela vida dos não evangélicos, mas ouvintes assíduos desse programa. Que Deus possa falar aos vossos corações de um modo especial. Na minha saudação, eu quero deixar um texto da Palavra de Deus, que está registrado em Hebreus, capítulo 2, versículos de número 1 até o de número 3. E eu quero utilizar-me deste texto para trazer uma pequena reflexão nesta tarde aos nossos ouvintes. Está escrito assim: portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, senão podemos nos desviar delas. Porque se é certo que as mensagens vindas dos anjos sempre têm se mostrado verdadeiras, e o povo tem sido sempre castigado por lhes desobedecer, o que é que nos leva a pensar que podemos escapar, se formos indiferentes a essa grande salvação anunciada pelo próprio Senhor Jesus e que nos foi transmitida por aqueles que a ouviram? Esse texto da escrita de Paulo a Hebreus é o conjunto das revelações de Cristo como sendo o próprio Deus, representado aqui pelo seu Filho, o seu Filho que encarnou como verbo para a salvação da humanidade. Esse texto fala do assunto que nós consideramos o assunto mais importante na vida, que foi as boas novas que Jesus veio trazer, a salvação. E sempre que nós nos reunimos, seja na rádio, nas ruas, nos nossos cultos, que nós chamamos cultos públicos, o nosso tema sempre está convergindo para este: salvação. Porque o que mais nos interessa é compartilhar com as pessoas esta mensagem salvadora de Cristo. Perceba comigo que o escritor está preocupado não com a eficiência da salvação, haja vista que ele sabe que a salvação dada por Cristo é eficiente, e ela atende às necessidades do ser humano agora e no porvir, e a todos quantos a ela chegarem. Mas ele está preocupado com a negligência. E a negligência aqui utilizada nesse texto tem sinônimos de pouco caso. Pessoas que fizeram pouco caso da salvação, ou que desprezaram o assunto. Pessoas que relaxaram para este assunto, pessoas que tratam este assunto com descuido, que não tiveram nenhuma preocupação, que não
estão dando a devida atenção que deveria dar a este assunto. Então, existem coisas na nossa vida que não podem ser negligenciadas. Isso em nossa vida humana, secular. Existem coisas que a gente não pode negligenciar. Por exemplo, eu não posso ser negligente com uma criança que eu estou criando, não posso ser negligente no trânsito, não posso ser negligente com a minha saúde, porque isso pode levar a um fim trágico. E da mesma sorte, nós não podemos ser negligentes com a nossa eternidade, com a salvação. Há de convir comigo, todos que estão a me ouvir, que Jesus Cristo, vindo há 2000 anos atrás e oferecendo a sua vida, morrendo do jeito que morreu, não seria um assunto para a humanidade deixar em segundo plano, deixar em... não dar atenção devida a este assunto. Foi o Deus que se encarnou e morreu por nós. Então esse assunto é um assunto importante. E veja que o escritor está preocupado com essa negligência. Olha, se nós não atentarmos com mais diligência, então antagônico ou contrário à diligência é a negligência. E na tradução que eu li aqui, ele pergunta: e o que é que nos leva a pensar que nós escaparemos se formos indiferentes, se negligenciarmos esta tão grande salvação? Estudando esse texto, cheguei a algumas conclusões simples, mas conclusões verdadeiras. Que uma pessoa só pode negligenciar algo, primeiro, por falta de conhecimento daquilo. Ninguém vai negligenciar algo importante, algo que é primazia na vida dele, que deveria ser levado em primeiro lugar, estudado, se ele conhecer de fato. Então, às vezes, a falta de conhecimento, o desconhecer o fato, faz com que pessoas negligenciem, faz com que pessoas desprezem ou sejam indiferentes. Existem outros, porém, que mesmo conhecendo, desprezam. Não sei o porquê, mas de tanto, às vezes, conhecer algo, estar em contato com algo, às vezes pessoas desprezam determinada coisa. Outros desprezam porque estão muito distantes, estão tão perdidos, tão à beira da destruição, que não conseguem enxergar a salvação, não conseguem ver o brilho, o poder e a benevolência da salvação. Outros desprezam porque se envolvem tanto com outras coisas, com outros assuntos, que não sobra tempo para ele se preocupar com aquilo que é importante para a vida dele. Então a salvação dada por Cristo Jesus, a salvação que é um plano de Deus para o ser humano, que nós não gastamos nada para ser salvo, Deus planejou a salvação para a nossa vida. No entanto, essa salvação requer de nós uma atenção permanente. Durante toda a minha vida, eu preciso dar a atenção a esta salvação. Porque a salvação, ela não é apenas uma decisão que alguém toma em determinado dia: eu quero ser salvo. Porque se assim fosse, todas as pessoas à beira da morte diriam isso: eu quero ser salvo. A salvação é algo que precisa de nossa atenção permanentemente. Porque ela não é um assunto de uma decisão na vida. A salvação, na verdade, é um estilo de vida. É um modo de vida, um modus vivendi. É um modo de vida, é uma maneira de vida. Você entra neste modo de vida no momento em que decide aceitar Jesus Cristo, crendo nele como Salvador e aceitá-lo como Senhor da sua vida. Então você entra nesse modo de vida. Mas, mesmo nesse dia que você decidiu crer, decidiu aceitar Jesus, você precisa tomar posse da vida eterna. E a partir de então, a salvação é prioridade na sua vida. Sobre tudo que você vai vestir, falar ou ser, você se preocupa em primeiro lugar com a salvação, porque ela é muito importante. Nós precisamos sempre lembrar, como disse o escritor aqui a Hebreus, alguns acreditam que foi Paulo, outros escritores desconhecidos, mas isso não vem ao caso. Nós precisamos lembrar sempre que a coisa mais importante
que a coisa mais preciosa que Deus tem dado ao ser humano é a salvação. Não existe nada nesta vida, dentre as riquezas que por aqui se vê, que se compare à salvação. Jesus chega a comparar, diz: que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que é que adianta ser rico, ter tudo o que quer e saber que você vai morrer, que essas coisas vão ficar, que você é um ser passageiro, que o máximo que você pode viver aí é, vou botar muito, 130 anos, mas isso se acaba, e que você vai passar a eternidade toda sofrendo porque não aceitou a salvação de Cristo Jesus. Então, a coisa mais preciosa que nós temos é a nossa salvação. Então, toda atividade minha como ser vivente, toda minha atividade, todo o meu esforço tem que ter um objetivo final de que eu seja salvo. Porque é isso que interessa nessa vida, ser salvo. Encontrar Deus no pós-vida. Ter o prazer de viver com Ele na minha eternidade. Então, nós podemos correr o risco, como pessoas, de perder a nossa salvação por negligência. Por não ouvir quando os irmãos, quando os pastores, quando os líderes das igrejas, quando os irmãos que frequentam esta igreja, falam neste assunto tão importante, levam a igreja para a rua e fazem toda a logística para chamar você para ouvir o assunto, e algumas pessoas, por preconceito, por não conhecer a igreja, não vão. E alguns que vão percebem que a única coisa que nós pregamos lá é a salvação. Nós estamos anunciando algo bom, algo benéfico, algo que não tem nada de ruim, de maléfico, não tem nada que destrua. Na verdade, nós estamos pregando a salvação do ser humano, a felicidade, a presença de Deus. E o escritor disse que, como é que vocês acham que nós vamos escapar se negligenciarmos a salvação? Quem conhece a salvação, ele não luta só pela salvação dele, motivo pelo qual nós estamos aqui na rádio, pregando o Evangelho nessa tarde, poderíamos estar em casa, em nossos afazeres. Paulo escreveu na sua primeira carta a Coríntios, capítulo 9, versículo número 22, Paulo disse: fiz de tudo para com todos. Observe o que esse homem está dizendo: eu fiz de tudo para com todos, para por todos os meios chegar à salvação a alguns. Eu fiz de tudo para com todas as pessoas, para que por todos os meios eu conseguisse levar estas pessoas à salvação. Ou seja, quem conhece a salvação não trabalha apenas para ver as pessoas junto com ele, mas trabalha para ver as pessoas também salvas. Porque a salvação é o assunto mais importante, como já disse a princípio e repito, que nós temos para pensar e para viver. E eu entendo que existe aqui múltiplas razões, eu poderia destacar muitas aqui, mas vamos minimizar o máximo. Existem razões pelas quais as pessoas hoje desprezam, negligenciam a salvação. Alguns acreditam que não precisam da salvação. Outros não dão valor à salvação. Aqueles que acreditam que não precisam da salvação, a gente percebe, porque quando nós estamos pregando o Evangelho, algumas pessoas, principalmente mães de família, pais, que dizem assim: convide o meu filho. Eu não, mas o meu filho precisa muito. A gente já se deparou com muitas pessoas que nos dizem isso. Convide o meu filho, faça lá o convite para ele. Eu não, mas meu filho precisa. E enfim, um sobrinho, sei lá. Então, pessoas que acham que não precisam da salvação. Por quê? Porque só clama para ser salvo quem acha que precisa ser salvo. Se a pessoa não entender qual o grau de perdição que ele vive, qual a situação dele, ele nunca vai clamar para ser salvo. Você nunca vai ver alguém gritando: me salve, me salve, me salve, se ele não perceber que ele está correndo grande perigo. E quando uma pessoa é realmente salva, ela percebe a grande mudança da vida dela. Ela vive com aquele dia, com aquele fato na sua mente, lembrando do perigo que ela corria e como ela foi salva tão repentinamente, tão rapidamente. E agora ela vive uma nova maneira de viver, porque a salvação dá a ela
motivos para sorrir. Então, uma pessoa uma vez salva, falo da vida secular, seja de um afogamento, de um atropelamento ou qualquer coisa do tipo, ele guarda a data, guarda o dia na sua memória e conta para os amigos o que aconteceu com ele e como ele foi salvo. Uma pessoa uma vez salva espiritualmente, salva por Deus, encontrando Cristo, ela sente uma necessidade de compartilhar essa bênção com os outros, porque quando ela soma o tanto de perigos que ela corria de morrer sem ser salvo, e ela percebe que pessoas em sua volta, amigos, parentes, conhecidos, estão vivendo naquele mesmo perigo, ela sente a necessidade de dizer para elas da salvação. Imagine um pescador, um náufrago que em um naufrágio qualquer caiu, ficou preso no barco ali e alguém consegue salvá-lo, e quando ele sai percebendo que o amigo que estava com ele não está ali também salvo, qual é o primeiro grito que ele vai dizer, tomado o fôlego de ser salvo? Salve também o meu amigo, que ele está na mesma situação que eu, está correndo o mesmo perigo. Então, uma vez salvo, o cidadão tem prazer de que o outro também encontre a salvação, de que o outro também encontre a bênção de ser salvo por Deus e encontrar Jesus Cristo na sua vida. Então, meu amigo, quando alguém não dá a salvação a devida diligência que ela requer, é porque ele não conhece o perigo que ele está correndo. Poderíamos citar aqui o caso de Lucas, no capítulo de número 16, versículos do 19 ao 23, que conta ali uma história, uma parábola de um rico e de um homem por nome de Lázaro, que era pobre e cheio de chagas. Você vai ver que lá nós temos a história de um homem que negligenciou a salvação porque, devido à sua riqueza, ele achou que nunca precisaria dela. Ele nunca pensou que precisaria ser salvo de alguma coisa. Então, enquanto ele estava aqui na terra, ele só se preocupou com as coisas desta vida. Ele nunca olhou para cima. Ele nunca olhou para os céus, nunca olhou para Deus, porque esta vida lhe completava, e como ele tinha dinheiro, se preocupava com as coisas dessa vida. A sua vida se resumiu em conquistar uma vida confortável aqui na terra, em ter posses, em ter aquilo que seus olhos viam e seu coração desejava. E aí a Bíblia diz que ele vivia na terra todos os dias de forma regalada e esplendidamente, usufruía deste prazer. Todos os dias é como se ele desse uma grande festa para mostrar o prazer de sua vida que estava no momento. Talvez, acredito que esse homem nunca tenha passado por dificuldades, por algum problema financeiro. Acredito que não. E eu acredito que nunca ele pensou que precisaria da salvação, ele nunca parou para pensar dele, porque a vida dele era festa. Quando ele olhava para seus amigos, todos estavam convergindo para ele, porque ele era o centro ali das atenções. Em contrapartida, tinha um mendigo que vivia à sua porta, que sofria em busca da alimentação, doente, os cães vinham lamber-lhe a chaga. Percebe-se que o homem rico não demonstrava nenhuma necessidade de nada físico, porque ele já tinha tudo. E o outro que ali precisava de todas as coisas. Mas, porém, aquele homem que não precisava de nada fisicamente, não percebeu a grande necessidade da sua vida espiritual. O que acontece é que os dois morreram. Morreu o mendigo, foi sepultado, morreu também o rico. Você poderia me dizer, olha aí, os dois ambos morreram. Verdade. E embora a morte seja uma realidade para todas as pessoas, independente das classes sociais, cor, raça, será, ninguém se prepara para a morte. Todos nós queríamos viver mais um dia, mais um momento, mais uma semana. E aquele homem também. Mas perceba comigo na parábola que aquele homem no Hades ergueu os olhos, estava sendo atormentado pelas chamas. E ele viu Abraão e Lázaro que estavam ali no seio.
E a necessidade dele bateu ao seu coração. Ele sabia que precisava, daquele momento, da salvação. Ele queria uma oportunidade para rever os seus conceitos. Ele queria uma oportunidade para tentar consertar o que ele não fez na vida inteira. Veja que agora ele negligenciou a salvação aqui na terra, perdeu a oportunidade, partiu para a eternidade sem aproveitar a oportunidade da salvação. E a falta do conhecimento da necessidade de ser salvo não nos isenta. Poderia alguém dizer, não, mas Deus sabe, como eu não conheço nada, estou isento do perigo de negligenciar a salvação. A falta de conhecimento não nos isenta dessa negligência. Quando Jesus voltar, diga aos senhores e senhoras que nos escutam nesta tarde, ele se vingará contra aqueles que não conhecem a Deus e contra os que conhecem a Deus, mas não lhe obedecem. Só você olhar comigo, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Então não adianta eu e você darmos a desculpa que nós não conhecemos a salvação e, portanto, vamos estar isentos desse perigo. Não adianta esta desculpa, porque a própria criação manifesta a glória de Deus. Os atributos invisíveis de Deus são conhecidos através da natureza. Você vê isso em Romanos 1:20. A natureza clama de um dia a outro, dizendo que Deus criou o mundo, o eterno poder de Deus, a sua eternidade, tudo se entende e claramente se vê pelas coisas criadas e pelo modo que elas foram criadas e nos tornam inexcusáveis, indesculpáveis para com Deus. Então a salvação ela não pode ser encarada como uma opção, como uma escolha a mais que eu devia fazer. A salvação ela deve ser recebida como uma saída, como um escape para toda e qualquer pessoa. A salvação não é uma opção, não é uma escolha, é um escape. É uma porta de escape para todas as pessoas que nasceram debaixo do pecado e estão condenadas por ter nascido debaixo do pecado. Por terem escolhido também uma vida de pecado, estão condenadas. E a salvação é um escape. Eu até posso escolher ser salvo. Eu até posso escolher, você pode escolher ser salvo. Mas não podemos escolher como ser salvo. Porque a salvação é um escape preparado por Deus. É uma saída. É uma maneira de sair da condenação, da situação em que nós nos encontramos. Nós precisamos escapar da morte, porque a morte veio como sentença para todos os que nasceram depois de Adão. E não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. E eu e você precisamos escapar da morte. E só existe um meio de escapar da consequência que o pecado trouxe para a humanidade. Só existe uma porta, é aceitar o plano de salvação que Deus nos oferece em Cristo Jesus. É olhar para Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. É vigiando e orando e escapar das coisas que no futuro vão acontecer. Pois o grande dia de Deus está por vir. E se o dia de Deus não chegar antes da sua morte, você vai se encontrar com Ele. E aí, meu querido amigo, a salvação não pode ser negligenciada. Eu poderia dizer que tem até pessoas que, ao ouvir as nossas pregações, ao entender um pouquinho sobre pregação, ele até busca a salvação. Mas desculpe-me lhe dizer, mas com muita humildade, buscam de forma errada. Há pessoas que buscam a Deus sem entendimento das Escrituras. Há pessoas que estão buscando a salvação de forma errada. Pessoas que estabeleceram a sua própria justiça, como diz Paulo em Romanos capítulo número 10, versículo de 1 a 3.
Pessoas que estão medindo o que fez de errado, o que fez de certo e somando. O que eu fiz de certo é muito mais do que aquilo que eu fiz errado. Então, quando Deus fizer lá a continha do certo e errado, eu vou ter saldo. E aí eu vou ser salvo. Pessoas que estão buscando igrejas que falem, que preguem a palavra, porque eles sabem que precisam da palavra, mas estão buscando igrejas que falem respeitando seus pecados. Eu quero uma igreja que pregue sobre a salvação, sobre Cristo, Cristo que cura, que salva, mas que não fale em meus pecados, se me deixe viver a minha vida de pecado. São igrejas sociais, que não têm coragem de pregar para a transformação da vida do indivíduo. A justiça para a salvação, amigo, quem estabelece é o próprio Deus. Não adianta eu estar em uma igreja que não prega as verdades que eu preciso ouvir, achando que aquilo vai maquiar e que eu vou ser salvo, porque a justiça para a salvação foi estabelecida por Deus. E não adianta uma igreja qualquer, com a mensagem fraca, que não me diga a verdade, dizer que garante a minha salvação. Porque o texto de Isaías 55:6 está bem lá nítido, dizendo: deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. O homem, uma vez salvo, e deixa seu caminho de impiedade. Algumas pessoas, mesmo conhecendo a salvação, mesmo tendo conhecimento da nossa mensagem, essas pessoas, às vezes, conhecendo a salvação, mesmo assim negligenciam, por não dar valor devida à salvação. Ou seja, pessoas que não conseguem viver uma vida de salvo, pessoas que não mudam de vida, que gostam da pregação da igreja, vão na igreja, escutam a mensagem, pedem oração, mas não têm coragem de renunciar à forma como viveu. E aí, amigo, se nós não conhecermos a salvação pela Escritura, nós corremos o risco de perecer. Oséias disse no seu capítulo 4, versículo número 6, Oséias disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, meu amigo, é necessário nós conhecermos a salvação através da Escritura. Se nós conhecermos a salvação através da Escritura, nós iremos dar valor a ela. Eu lembro-me de uma história que se conta, história ilustrativa, de uma senhora pobre que trabalhou na casa de uma senhora muito rica, em uma mansão como doméstica. E aí, próximo à morte, aquela senhora mais rica, doente, antes de morrer, entregou àquela senhora que trabalhava com ela muitos presentes, vários presentes. E entre os presentes estava lá um papel, e aquela senhora simples, que era analfabeta, não sabia ler, levou para casa e guardou aquele papel como uma lembrança de sua patroa essa que ela muito estimava. Está lá. E ela continuou a sua vida, encontrou outro trabalho, encontrou outra casa, foi trabalhar e colocou aquele papel ali em um quadro, na parede, enfeitando a sua casa. Ela não sabia ler, sua família também não sabia ler, todos os trabalhadores. E um dia chega uma visita na casa daquela mulher e observa aquele quadro ali na parede, e foi mais para perto do quadro e foi lendo o que estava escrito naquele papel, e notou que aquele papel não era um papel simples, mas era um documento oficial de cartório. Quando viu que aquele era um documento oficial de cartório, se preocuparam em ler o que estava escrito ali no corpo do documento, e observaram que no corpo do documento a sua antiga patroa estava dando àquela mulher uma herança, um terreno com casas construídas naquele terreno. E aquela senhora, quando percebeu que as pessoas estavam lendo aquilo, ela não quis acreditar, porque ela passou muito tempo vivendo na pobreza, sem nada possuir, mas não conhecia o direito de posse que ela tinha na mão.
um documento que lhe dava uma herança muito boa. Então, assim são muitas pessoas que quando nos escutam falar sobre a salvação, eles não entendem o que é a salvação. A salvação não é simplesmente um presente que eu ganho para esperar quando morrer. A salvação é um estilo de vida. Nós estávamos perdidos. Não é que a gente vai se perder quando morrer. Nós estávamos perdidos, condenados, mortos espiritualmente. Não conhecíamos a riqueza da vida eterna. Paulo diz em 1 Timóteo 6:12, toma posse da vida eterna. Toma agora, não é quando morrer. Nós não conhecíamos a riqueza da vida espiritual. Nós não sabíamos como era bom conhecer Jesus e tê-lo em nossa vida, e tê-lo na nossa casa, e tê-lo no meio da nossa família. O reino de Deus é como alguém que encontrou uma mina, foi, vendeu tudo quanto ele possuía. Isso é uma parábola da Bíblia. Foi lá, comprou aquela terra, está lá em Mateus 13. Comprou aquela terra. Tudo que ele tinha, trocou por aquele pedaço de terra, porque lá tinha uma mina, e ninguém sabia por que ele estava fazendo aquilo, por causa da mina, que ele geraria muitas riquezas. É como a salvação. Se a salvação custasse tudo que nós temos, falo isso de questão financeira, seria muito mais lucrativo vendermos tudo que nós temos, trabalhar a vida inteira por mais outros bens e dar no lugar da salvação. Porque a salvação é muito mais importante do que a nossa própria vida. Se para ser salvo eu precisasse perder a minha vida, eu deveria fazê-lo, porque a salvação é muito mais importante do que a minha própria vida. A minha vida dura esse intervalo de tempo. A minha eternidade, como o próprio nome diz, é eternidade. Então a salvação está acima de todas as coisas. Convido você, amigo, a nos escutar neste programa da 104.9, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, presidido ali pelo pastor Damião Bozano. Convido você a despertar para este tão importante assunto que é a salvação. Não seja negligente com a salvação, mas seja diligente. Jesus te chama, Jesus te convida para ser salvo. Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 8, versículo número 18, ele disse, olha, eu tenho para mim, eu tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A salvação é um presente nesta vida e ainda garante uma glória futura que sobressai a todo e qualquer sofrimento que essa vida possa produzir. Repito uma frase que, vez por outra, eu digo aqui na rádio. 1 minuto no inferno será suficiente para cobrir todas as alegrias que alguém possa ter nessa vida. Com 1 minuto lá, ele vai sofrer tanto, chorar tanto, que vai dizer, não valeu a pena tantas alegrias que tive. Porém, em contrapartida, 1 minuto no céu é suficiente para cobrir todas as tristezas e dores que alguém teve nessa vida. Ele pode sofrer até torturas nesta vida, mas ser salvo por 1 minuto no céu será tão bom, tão grandioso, que vai compensar todos os sofrimentos que ele teve nessa terra. Então, amigo, a salvação é um presente de Deus nesta vida e ainda preparada para nós está glórias que nós não sabemos, que nós não conhecemos, mas que em nós há de ser revelada. Então, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, a gente vai purificando, se renovando, mantendo a nossa fé. Ainda que o nosso corpo vá desfalecendo, nós vamos trabalhando para que a nossa alma mantenha-se salva. Porque a salvação é o assunto mais importante que nós temos nessa vida. E se você entendesse o assunto de salvação que tanto lhe falo, viria porque um homem como Paulo, que passou por tantos sofrimentos, um homem que foi em várias ocasiões chicoteado, com 39 açoites, ele passou por aquele
açoite que Cristo passou, e ele foi açoitado. 3 vezes ele foi surrado pelos romanos com cacetetes que chegavam a quebrar os ossos. Uma vez ele foi apedrejado com pedras que quebravam o rosto da face. 3 vezes ele afundou em um navio, passou por algum naufrágio, os navios ali, ele quase morre. Teve uma delas que ele ficou, parece que 24 horas boiando ali no mar, enfrentou perigos, inundações, enfrentou ladrões nessa vida, muitas vezes ficou sem dormir, sem comer, sem água, muitas vezes esse homem ficou sem agasalhos, mas quando ele escrevia sobre a salvação, ele dizia, como ele disse à igreja de Filipos, regozijai-vos, e outra vez vos digo, se alegrem, pelo fato de conhecer a Deus, pelo fato de conhecer a Jesus. Querido amigo, venha gozar da salvação de graça que Cristo Jesus preparou para você, morrendo naquela cruz do Calvário há 12 mil anos atrás, antes que você, seus pais, avós, bisavós, ou seja lá quem for da sua família tenha vivido, Jesus morreu há 2 mil anos em teu lugar, para que hoje você escapasse da condenação eterna, aceitando Cristo Jesus como teu Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Que esta palavra de salvação encontre em teu coração um lugar e ela possa falar contigo de uma maneira especial. Deus abençoe a todos. E sábado que vem o programa Jesus é a Solução estará aqui de volta das 15 às 17 horas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.